Então, seguindo aqui, né? Ainda nas colunas, vamos colocar aqui uma largura para ela, que é o afastamento um pouquinho maior, ó, 20. Então, ele deixa aqui uma distância de 20 pixels, né, entre uma e outra. Todos os objetos que nós criarmos aqui vão ser dados em pixels. Então, por exemplo, eu falei que essa distância da margem à esquerda tem 66. Se eu criar um objeto aqui, ele tem que ter exatos 66 de largura. Então, ao criar, na verdade aqui é da margem esquerda, é 50, e do outro lado, que é a direita, é 66. Vamos fazer aqui para a gente ver, ó. Vou aproximar e vou pegar desde a coluna até o canto aqui. Então, ao criar ele, a largura, que é o width, que está aqui, está marcando 66. Correto. Vou dar um Ctrl Z para tirar esse objeto, né, e um Ctrl Z para tirar esse outro. Se você quiser marcar também a distância, ó, tudo que você fizer vai ser dado em pixels. Então, aqui, a distância que eu coloquei para elas foram de 20. Isso corresponde com o que eu tenho aqui na minha Artbird? Sim, se eu seleciono ela, o valor que eu coloquei aqui para que ele dê de espaçamento entre as colunas, que é esse gutter width, né, é de 20. Então, funcionou aí corretamente. Tá, mas e aí? Para que essas colunas? Para que esse grid? É justamente para isso que eu estou fazendo aqui, para que você consiga posicionar e criar objetos com uma perfeição um pouco maior. Então, às vezes você precisa aqui dentro do seu site que o menu, né, vamos supor que esse retângulo seja o nosso menu, ele comece exatamente a 85 pixels da margem esquerda. Então, você seleciona a sua Artbird, vem aqui nas configurações, né, e na margem à esquerda, que nós temos, que é esse último aqui, se você passa o mouse sobre ele, ele mostra a margem left, você coloca aqui, ó, 85, perfeito. Ele vai ajustar daquela forma. Então, você seleciona o seu objeto e posiciona ele ali. Significa que eu tenho, então, 85 pixels aqui, né, de distância da esquerda. Aquele meu objeto, aquele menu, aquele meu recurso irá então começar justamente ali. Então as grids, elas facilitam para que você consiga organizar e posicionar objetos dentro do seu layout. Lembrando que aqui podem ser margens diferenciadas, diversificadas, ou margem padrão, né? Quando você clica aqui, por exemplo, ele vai então pegar essas margens que são o valor que você definiu para a esquerda e direita e igualar ela. E eu posso também aqui colocar margem na parte superior e inferior, tá joia? Então eu coloquei 10 aqui, por exemplo. Se eu clicar aqui para que ele possa me mostrar, né, ele vai então zerar e vai deixar somente as minhas laterais. Mas se eu quiser definir uma margem superior e uma margem inferior, ó, eu posso lançar os valores aqui e ele coloca então essas margens exatamente no local onde eu quero. Aqui nós temos outros tipos, né, que é square, que são quadrados, então ele fica menor, e aqui então nós podemos trabalhar com esses squares aqui. Eu vou colocar um valor maior, ó, 60, então ele fica cheio de quadrado, uma grid com 60 pixels cada um deles. Então também fica fácil. Às vezes você quer criar um menu, vamos dar um outro exemplo aqui, e separar esses itens do menu de 60 em 60 pixels. Então você tem aqui um criado e o próximo que você vai trazer ele, vou dar aqui um Ctrl D para que ele duplique o objeto, vou clicar, segurar e arrastar, vai ficar 60 pixels dele. Então a grid vai te ajudar muito nisso aí, né? Muito fácil, muito prático aí de trabalhar com elas. Vou clicar novamente no objeto, vou trocar aqui para layout, que é o tipo mais comum. Tem uma outra configuração aqui também que é interessante, que você pode deixar ela como default. O que seria isso? Vamos aqui, por exemplo, colocar que essa grid ela é padrão, né? Então vamos utilizar ela como default. E vamos supor que nessa outra Artbird aqui abaixo, vamos colocar ela aqui, ó, eu tenha também uma configuração de grid, né? Então eu posso aqui criar uma configuração de grid qualquer para ela, e aqui, por exemplo, ó, vamos colocar em Make Default, vamos colocar aqui, por exemplo, 5 colunas apenas. Quando eu tiver 10 ou 20 ou 30 Artbirds, né, 30 telas do meu layout, do meu template, e quiser que todas tenham uma mesma configuração de grid, quando eu clicar em User Default, ele vai então colocar todas elas iguais. Então não precisa de ficar configurando a cada uma. Basta configurar a primeira, e se tiver uma outra que vai estar recebendo aquelas informações ou configurações parecidas, eu uso o default. Se eu não quiser mais depois, basta clicar aqui em Make Default e aí então eu configuro ela como eu achar melhor. Tá? Então você consegue aqui trabalhar essas configurações aqui, pré-definir, né, as suas Artbirds de forma diferenciada. São as principais configurações que nós temos então para Artbird, que é a nossa tela, né, e com base nelas nós conseguimos aí desenvolver os nossos layouts. Aqui, ó, ele está com posição paisagem, que é deitado, esse landscape, mas eu posso também deixar ela com
posição retrato, o que não é comum para web. Então, por isso, quando eu seleciono um projeto aqui do tipo web, ele já marca ela como landscape, que é o padrão que nós utilizamos aí.